pode só apontar um pormenor de extrema importância que tem escapado um pouco, que é, olhando para a figura do novo juiz, é das peças mais interessantes que estão representadas, que é, de facto, os joelhos, que representam as silhuetas das tábuas da lei veladas. Debaixo do manto, subentende-se as duas tábuas da lei. E depois, do lado direito, um bloco que pressupõe-se qualquer objeto, um baú, uma coisa qualquer. Mas o que é notório e é demasiado incisivo, e na traça de quem fez esta pintura, foi o facto de evocar as tábuas da lei escondidas. Está-se a referir aos joelhos da figura? À figura, sim. Que é as tábuas da lei veladas, que estão tapadas. É uma interpretação, enfim, de tipo visual, e não é vinda de um escultor, de um homem, de um artista de grande porte, compreende-se que seja notado um aspecto disso. Aquele outro lado que estava a referir é aquela superfície retangular? Sim. Não, aí penso que essa superfície, as duas retangulares, significam os braços, digamos, do... Não. Cá em baixo, aos pés. Aonde? Aquele bloco que está ao lado das pernas. Sim, Aqui? Do lado direito. Do outro lado, sim. Este bloco aqui? Sim. Tem o planejamento também avelado, também faz da silhueta. Seja um baú, qualquer coisa escondida. Agora, não há dúvida que é uma figura muito exuberante e muito espalhafatosa, que contrasta por isso com a dignidade da figura do bom juiz. Aquilo que no bom juiz não é aceitável é essa tal interpretação de alguém que julgou que esta gola, que é uma gola eclesiástica. Nesta época não é. É parecida com as golas eclesiásticas depois nos séculos seguintes, não é? Agora, são figuras que contrastam sobretudo por essa dignidade e por esse caráter espalhafatoso, não é? Esta questão da justiça iníqua e corrupta é depois também muito visível na obra do Gil Vicente, em que se refere mesmo explicitamente a que os juízes e os procuradores que vão para o inferno, na barca do diabo, e no caso dos juízes refere-se mesmo ao suborno com perdizes. Provavelmente é também uma questão literária, por uma questão de soar bem a sonoridade, mas são... Professor, vai desculpar-me, eu não quero fazer a figura do sapateiro, passa além da cidade. E por causa desta última parte que o professor citou, da imprensa que fugiu para Castela, não sei se o professor queria vamos passar por isso. Sim, os exilados portugueses, quando o Duque de Bragança foi preso, julgado e executado, a família fugiram para Castela. Dois deles, o Marquês de Montemor e o Conde de Faro. Esse Marquês de Montemor é, digamos, o mais brutal e o mais... Depois havia um quarto filho, chamado Chanceler Dom Álvaro, que era um homem inteligente. E o Dom João II, a esse, deixou claro que, considerando que não estava implicado na conspiração em curso, que não iria sofrer qualquer represália e que poderia manter-se em Portugal. No entanto, os irmãos fugiram, de facto, para Castela, e o Dom Álvaro foi também. E lá ficou depois, todos protegidos por reis católicos inimigos de Portugal. Além disso, foi também o jovem filho, chamado Dom Jaime, sobrinho deles, portanto, filho do Duque de Bragança, que foi justiçado. Esse jovem Dom Jaime foi educado em Castela e todos eles, incluindo, foram apoiados. O Dom João II, em relação a esse Dom João, Marquês de Montemor, o Novo, não cometemos o erro ridículo de há uns anos de confundir Montemor o Velho com Montemor o Novo e depois falsificar uma publicação para esconder esse equívoco. Esse Marquês de Montemor o Novo, Dom João, que era o mais brutal deles, e estava seguramente na conspiração, Dom João II mandou executá-lo em efígie, em estátua, para ficar claro que era uma repressão dura do feudalismo e, portanto, esse Marquês de Montemor depois morreu em Castela, lá na Andaluzia. Agora, o mais inteligente deles, que era o mais novo, o chanceler Dom Álvaro, não só se manteve em Castela grandemente apoiado por reis católicos, como teve cargos muito importantes, entre os quais o de responsável do Alcázar de Sevilha, que era o principal casa dos reis católicos em Sevilha, em cuja resto de chão estava a própria Casa de la Contratación espanhola, das navegações espanholas. E, portanto, esse português exilado da Casa de Bragança, Dom Álvaro, que era um homem inteligente,
e que, repito, Dom João II nem tencionava reprimir, por considerar que não tinha estado na conspiração. De facto, por sua própria cautela, foi-se embora e ficou com os castelhanos, e só depois voltou a Portugal, quando os Braganças foram reabilitados, e o rei Dom Manuel, conciliador, um homem conciliador que tentou segurar situações tão complicadas como esta, não tinha, claro, a capacidade que Dom João II tinha tido de enfrentar a grande nobreza feudal, ele próprio fazia parte dela, era familiar dos Braganças. Deixou-os voltar a Portugal, devolveu-lhes todos os seus senhorios, incluindo Monsaraz, e, portanto, fez esse tipo de conciliação, e esse Dom Álvaro também voltou nessa época. Nessa época, Diogo da Zambuja, naturalmente, devolveu à coroa, por ordem do rei Dom Manuel, a alcaidaria de Monsaraz, e voltou a Cabeço de Vide, ou a Alter Pedroso, ou a Montemoro Velho, e depois o próprio rei Dom Manuel. Dom Manuel manteve, de um lado, os servidores da Casa de Coimbra de Dom João II, porque foi com eles que se apoiou para o futuro, equilibrando a situação, e do outro lado deixou regressar os Braganças. Criou um país dividido, mas equilibrado nessa inimizade, que, na minha opinião, é a história de Portugal, porque é a história, de facto, desta oposição entre estes projetos políticos modernizadores da Casa de Coimbra, de Dom João II e do Infante Dom Pedro, e o projeto da Casa de Bragança, que com o tempo veio a dominar Portugal. E Dom João II, o rei Dom Manuel, portanto, equilibrou essa situação, conciliador, à sua maneira bem intencionado, mas, claro, sem a capacidade que Dom João II tinha. E, portanto, a Casa de Bragança continuou e cresceu para sempre. Monsaraz foi devolvido à Casa de Bragança e, por isso, eu há pouco esqueci-me de dizer, as obras que se sabe que foram feitas nesse antigo edifício da Câmara, onde estava esta pintura, são obras logo dos inícios do reinado de Dom Manuel. Isto é, são obras logo de quando este edifício, e Monsaraz inteiro, e Alcáder, foi devolvido à Casa de Bragança. Portanto, compreensivelmente, a primeira coisa que fizeram foi emparedar aquela imagem, fazê-la desaparecer. Uma pequena ressalva. As pessoas podem perguntar, mas porquê é que não se destrói absolutamente picando a parede e fazendo desaparecer um fresco como este? Em minha opinião, é exatamente a mesma situação que acontece em relação à Igreja do Castelo de Abrantes, onde existem frescos belíssimos do século XV, no sítio onde esteve os restos, os ossos, o cadáver do Infante Dom Pedro, depois de Alfarrobeira. Estão lá, são pintura de primeira qualidade, e só se percebeu agora, em 2017, quando começaram a cair azulejos de uma parede que estava construída à frente, entaipando e fazendo desaparecer a belíssima pintura que estava por trás. É por isso que o Estado português vai ter que tirar essa parede de azulejos que está à frente. Uma parte já caiu por si, e eu já publiquei um livro dizendo ao Estado português que vai ter que tirar aquela parede que está a entaipar a pintura original. Aqui, em Monsaraz, foi a mesma coisa. Em 1958, por acaso, percebeu-se que estava aquela pintura a fresco por trás. Agora, dir-se-á, mas porquê é que quem quis censurar e fazer desaparecer estas imagens não as destruiu de todo, picando e fazendo desaparecer? Aí a resposta é fácil de dar. Qualquer pessoa que saiba a história percebe que no século XV ninguém vai destruir uma pintura na qual existem imagens sagradas, imagens religiosas, não é? Como é neste caso o Cristo em cima e depois aqui os anjos, ou no caso da Igreja do Castelo de Abrantes, profetas e anjos, profetas. E, portanto, é evidente que a forma de fazer desaparecer é construir uma parede à frente. E quem a constrói julga que está a tapar para sempre algo. Os censores, em todas as épocas, não percebem que não é fácil censurar nada, quando alguma coisa fica para o futuro. E, portanto, às vezes as paredes no futuro caem, até por si próprias, ou alguém percebe e retira-as, e percebe-se o que está por trás, vem ao de cima. Isso chama-se história. Eu agora para a Havaia, não conhecia a história do navio, conhecia as comemorações, claro, quando em 1940, então colocou-se ao lado, mas essa parte de Minas. Eu tinha só aqui uma pergunta, porque o resto é por ler tudo e aprender ou reaprender. Quem era o Duque de Bragança neste momento? Em 1483, quando houve essa conspiração, é o terceiro Duque de Bragança, que se chama Dom Fernando, e que, portanto,
É assim, o primeiro Duque de Bragança chama-se Dom Afonso e é, portanto, um irmão bastardo do infante Dom Pedro e do infante Dom Henrique e do infante Dom João, e é um irmão bastardo que o pai não tinha posto em pé de igualdade com os irmãos, meios irmãos, porque não é filho da inglesa, da Filipa de Lencastre, e, portanto, é o infante Dom Pedro, enquanto regente, que, com grande generosidade e para tentar ser conciliador e não reprimir numa guerra formal e numa destruição desse conde de Barcelos, o bastardo Dom Afonso, que em vez disso lhe faz a virtuosa benfeitoria, usando a expressão tradicional, de lhe dar o título de duque, em pé de igualdade, portanto, com os irmãos legítimos. Significa isto que quando as pessoas falam da Casa de Bragança e do Ducado de Bragança, estão a esquecer que quem criou o Ducado de Bragança foi o infante Dom Pedro, regente da coroa de Portugal, senhor de Montemoro Velho, e de Buarcos, e de Aveiro, e de Coimbra. O bastardo de Bragança pagou essa virtuosa benfeitoria com o assassínio, assassinando-o nesse processo que levou à Alfarrobeira. Esse é o primeiro Duque de Bragança. A Casa de Bragança depois tenta vangloriar-se de ser herdeira do antigo condestável no Novas Pereira, um homem notável e bem intencionado, mas que de facto só teve uma filha. Portanto, esse bastardo de Dom João I, Dom Afonso, foi o primeiro Duque de Bragança, mas só era conde de Barcelos. Quem lhe deu o título, quem criou o Ducado de Bragança foi o infante Dom Pedro e foi pago através de um assassínio. E depois, esse Dom Afonso, o filho mais velho, que se chama Dom Afonso também, conde de Orém, não chega a ser Duque de Bragança porque morre um pouco antes do pai. Esse é o principal intriguista responsável pelas situações que levaram à Alfarrobeira. É esse conde de Orém, Dom Afonso. Que já agora pode ser dito outra coisa também. E deve ser dita, porque isto já fomos longe demais na mentira. Uma das coisas que Rui de Pina diz na crónica, muita gente não a percebeu, mas é de uma gravidade extrema, é que assim, nós pela história sabemos que esse conde de Orém, filho mais velho do primeiro Duque de Bragança, Dom Afonso, esse conde de Orém não era cavaleiro, o que é uma coisa estranhíssima na Idade Média. Como é que alguém, sendo filho de um duque, e estando fadado para ir ser duque, e teria sido duque a seguir, se não tivesse morrido antes do pai, não é cavaleiro, não é militar, não é... Isto é impossível. Mas nós sabemos-lo por fontes seguras, até por ele no estrangeiro ter estado em algumas embaixadas e tal. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que uma das coisas que o Rui de Pina diz claramente é que uma das razões porque esse conde de Orém, filho do Duque de Bragança, foi um dos principais e tinha sido grandemente beneficiado pelo infante Dom Pedro enquanto regente, mas pagou também assim. Criou muitas das intrigas que levaram à Alfarrobeira e à morte do infante Dom Pedro, é porque ele queria ser nomeado condestável. Portanto, digamos, bem, um condestável é, digamos, o equivalente a um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas no Portugal contemporâneo. Só que ele não era cavaleiro. Portanto, isto significa que queria ser general quem não era sequer soldado. É uma situação impossível. Quem souber história percebe isto e percebe a gravidade do que o Rui de Pina está a contar. E conta. Bem, mas ele também conta outra coisa mais grave. E é a verdadeira razão porque o Rui de Pina é amaldiçoado. Porque ele conta que, de facto, o rei Dom João II morreu envenenado num golpe de Estado palaciano. Os cronistas, os autores historiográficos da época, dizem-no todos, claramente. Rui de Pina, Garcia de Rezende e Dom Jerónimo Osório. Mais tarde, Damião de Góis tenta dizê-lo, repetindo Rui de Pina. E sai-lhe ao caminho este conde de Tentugal, estes melos, ramo colateral da Casa de Bragança, e exige-lhe que refaça a crónica. Censura a crónica. Isto é o episódio mais célebre de censura na história de Portugal. E o tal Damião de Góis, progressista pós-moderno, volta atrás e censura a sua própria crónica, porque de facto a censura sempre existiu sobre esta questão. Esta é a mais grave de todas. O rei Dom João II de facto morreu envenenado num golpe de Estado palaciano. Os autores da época dizem-no claramente. Rui de Pina, Garcia de Rezende, Dom Jerónimo Osório, um pouco de seguida. Quem tem andado a escondê-lo somos nós, os historiadores. Andamos a fazer isso há 5 séculos. Chega. Vamos ficar célebres como mentirosos. Eu, pessoalmente, resolvi ficar fora disso. Sei alguma coisa de história, é a minha profissão. Agora, de facto, isto vinha a propósito, já nem sei de quê.
E, portanto, o segundo Duque de Bragança não foi esse senhor local, Conde de Ourém, que queria ser general sem ser soldado sequer, e foi um irmão a seguir, que nem era um homem mal intencionado, chamado Dom Fernando, Conde de Raiolos. E foi um homem que, nas vésperas de Alfarrobeira, o infante Dom Pedro acreditava que ele poderia ter segurado as situações e impedido as intrigas do pai e do irmão. Mas isso não aconteceu. O infante Dom Pedro foi assassinado nesse episódio de Alfarrobeira, que não era, obviamente, uma batalha. Nada. O meu amigo, o professor Baquer Moreno, enfim, foi infeliz no título. Não é uma batalha Alfarrobeira, é um episódio. Mas havia, do outro lado, a intenção deliberada de matar o mais depressa possível o infante Dom Pedro, e isso foi feito. Ele e o seu amigo e companheiro Álvaro Vaz de Almada. E depois, portanto, o Duque de Bragança é esse Dom Fernando, o Conde de Raiolos, portanto, que é o terceiro Duque de Bragança, perdão, que é o segundo Duque de Bragança, e, portanto, esse Dom Fernando, o Conde de Raiolos, tem um filho chamado Dom Fernando, também, que é o Duque de Bragança no tempo de Dom João II, e é a principal cabeça da nobreza feudal. Esteve com os portugueses em Castela quando foi essa campanha de Touro, mas não foi à batalha. Ficou na cidade, lá em cima, na Fortaleza em Touro, para acompanhar a rainha, e não esteve na batalha. Quem esteve na batalha foi, de facto, o príncipe Dom João, que a ganhou e que salvou o pai, Dom Afonso V, e que aí provavelmente já tinha graves razões de queixa desse terceiro Duque de Bragança, Dom Fernando. Só que depois em Portugal ainda tem maiores, porque ele é de facto a cabeça dessa conspiração. E o Dom João II, que tinha sistemas de informação muito eficazes, conseguiu de facto compreender essa situação, conseguiu perceber que a conspiração estava em curso e depois resolveu reprimi-la duramente, até para servir de exemplo aos outros, porque de facto, destruindo-se a principal casa senhorial e feudal, os outros compreendem. À segunda, que é o Duque de Viseu, perdoou por então e tentou conciliar. Só que no ano seguinte, 1484, de facto, houve uma nova conspiração, esteve prestes a ser morto por 2 ou 3 vezes e então aí, pura e simplesmente, destruiu também esse Duque de Viseu. Portanto, o terceiro Duque de Bragança é o Duque de Bragança que está aqui em causa. O filho dele, chamado Dom Jaime, foi para Castela, apoiado por reis católicos, lá foi educado. O resultado disso foi que era uma pessoa muito religiosa, muito cumpridora de todas as processualidades religiosas, e que depois, quando voltou a Portugal, quando o rei Dom Manuel reinstalou a Casa de Bragança, foi o quarto Duque de Bragança. O problema é que era demente, era um louco, ou ficou, entretanto, louco, e além de muito religioso, protagonizou situações muito complicadas. Uma delas foi assassinar a esposa e um jovem criado da casa. E não o podia fazer à luz da justiça da época, não é? Porque o Duque não tinha esse direito e, portanto, criou uma situação muito grave em 1512 e portanto, é esse o quarto Duque de Bragança, Dom Jaime, que foi educado em Castela pelos reis católicos, e depois Dom Manuel deixou-o voltar a Portugal e reinstalou a Casa de Bragança com ele como Duque. Julga-se que no ano seguinte, a 1512, em que assassinou a esposa, digamos, para se penitenciar desse crime, organizou e comandou uma expedição a uma cidade marroquina, a Zamor, e o Dom Manuel deixou-a fazer e deixou-o comandá-la, e fez esse ataque à cidade de Zamor. Só que acontece que, por acaso, Zamor era uma das cidades marroquinas que no passado tinham sido aliadas dos portugueses e que, por sua própria vontade, se tinham colocado sob a soberania dos portugueses. Depois houve dissensões internas, houve problemas, mas, de facto, aquilo que aconteceu foi que esse Duque de Bragança, Dom Jaime, depois desse episódio da história de Portugal, fez essa expedição a Zamor, que por acaso era uma cidade que tinha sido aliada, e não contra as cidades verdadeiramente inimigas e perigosas para os portugueses, como era, sobretudo, Salé, que é o que hoje em dia equivale à atual Rabat, que é a capital de Marrocos. E, portanto, esta figura deste Duque Dom Jaime
Digamos que a historiografia portuguesa académica e oficial, ao manter esta ideia tradicional da ligação à Casa de Bragança, o que significa que, portanto, este fresco da justiça teria sido feito no tempo do regresso a Portugal desse tal jovem duque Dom Jaime, ou pouco tempo depois do regresso a Portugal, criou uma situação estranha, porque percebe-se pela história que esse duque Dom Jaime, assassino da sua própria esposa e que protagonizou outras situações sabidas, seria muito estranho que fosse ele que tivesse mandado fazer. Mesmo assim, houve a quem interpretasse e considerasse que, portanto, que ele que mandou fazer esta imagem da justiça como resposta à execução, julgamento do seu próprio pai, na geração anterior, que Dom João II havia mandado fazer. E nesses termos, que, portanto, ele teria mandado fazer esta imagem alusiva à justiça também. Agora, há uma interpretação arrevesada, nada aponta nela, e seguramente não tem lá o alcaide-mor com a sua muleta de coxo para identificar a época, e tem outras características também da identificação que podemos fazer. Portanto, se isto fosse nessa época posterior, este rei seria o rei Dom Manuel. Nada aponta para que possa ser o rei Dom Manuel. Pelo contrário, tudo aponta para que possa ser o rei Dom João II. Estes são alguns dos aspectos mais decisivos, mas há outros. Trata-se aqui, de facto, de oposição de dois projetos políticos, duas casas senhoriais, a Casa de Coimbra, do rei Dom João II, que tecnicamente é Duque de Coimbra, porque é senhor da Casa e Ducado de Coimbra, embora não use o título, e a Casa de Bragança, que é na história de Portugal. Nós viemos das Alcáceres. Gostava só de esse Dom João, irmão do Duque de Bragança, que era Marquês de Montemoro Novo, sim. tinha esse papel quando foi assinado o Tratado das Alcáceres em 1479. Ou seja, foi uma negociação pela Beatriz e a sobrinha Dona Isabela Católica, e sempre questionámos, mas porquê que foi Alcáceres o sítio onde assinaram? Quando elas eram da Casa da Bragança, ou os antecedentes eram da Casa da Bragança, porquê que foi? Depois percebemos porque Dom João estava nessa altura. Portanto, mal houve depois a troca de lugares, depois deixou de ser Marquês de Montemor, Dom João, e aí voltou à facção, que andavam sempre a trocar entre Braganças e Avis, não é? Eu tenho a impressão que nessa época Alcáceres provavelmente até pertencia aos Henriques, que eram senhores locais. Agora, assim, os reis medievais tinham que circular, e, portanto, não tinham a corte fixa. O Dom João II andou sobretudo entre Évora, Santarém, ali, e, portanto, nessa altura estava em Alcáceres quando calhou assinar a ratificação do tratado, que os reis católicos assinaram também, o primeiro tratado das Alcáceres, a que depois seguiu o tratado de Tordesilhas, que substituiu, não é? E no Tratado de Tordesilhas, Rui de Pina foi embaixador a Barcelona. E, portanto, é uma razão casual de estarem lá na altura. E porquê é que Dom João II deixa cair a cruz da Avis Para criar um país, digamos, mais unificado, não centrado naquela ordem só, que era sua, da Avis, ou nas outras, que significava a Ordem de Santiago da Espada, ou a de Cristo, e, portanto, para, digamos, dar uma dimensão nacional. E universal. Mas era a sua. Era a sua, porque desde já o príncipe Dom João era governador da Ordem da Avis, que era a ordem a que pertencia a Diogo da Zambuja, e também da Ordem de Santiago da Espada. Agradeço a vossa atenção e tive um grande prazer e uma grande honra. Obrigado. Thank you.